E é sobre gente, né? É humilde, é um projeto super legítimo, né? É melhor do que você construir um carro, colocar o carro no mercado, depois ficar monitorando, né? E ouvindo o que as pessoas estão falando do seu carro, né? E você vai ter que esperar um novo release do carro daí a 3 anos para poder fazer todas aquelas correções. E a gente aí tem um contra-exemplo de uma concorrente, né? Que eu não vou citar o nome, que tinha um blogueiro que adorava os carros dessa marca e ele era desenhista. E ele pegou e estilizou um dos carros dessa empresa. E o que essa empresa fez? Acionou juridicamente o blog. E aí virou uma crise, porque o cara que era, né, adorava a marca passou a odiar. Deixa eu dar 2 exemplos ruins, então, porque é bom, né, dar um exemplo ruim, porque... E são públicos. Então, assim, é bom que hoje em dia a gente pode contar tudo, né, porque tudo fica público, então não tem mais segredo. Um é da própria Fiat, né, e eu escutei isso da Fiat na semana passada. É legal porque eles estavam numa palestra e eles expuseram, né, eles fizeram um lançamento do Fiat Uno com muito sucesso por meio do Formspring. Talvez vocês tenham ouvido falar. Bom, e tiveram um ato, né, isolado, mas muito infeliz, porque todo o mote da campanha deles, que era bacana, como é a marca da inovação, da jovialidade, do humor, né, enfim, o Uno veio cheio de bossa, de humor, aquela coisa toda, eles fizeram toda uma campanha de perguntas e respostas no Formspring, mas sempre carregados de muito humor. O que fala a linguagem da internet, mas que a depender do seu propósito, se você é uma empresa desse porte, né, tem uma linha muito tênue onde você deve parar de brincar. E eles receberam uma pergunta no Formspring, que o cara disse: vocês conhecem isso? Quem conhece? Conhece, né? E o cara perguntava o seguinte: a minha namorada quer saber por que vocês não fizeram um Uno rosa, né, para o mercado feminino, algo do tipo. E aí, né, no conceito, aquela coisa de agência, o conceito da campanha tem que passar pelo humor, né, o drive da equipe. Alguém foi lá e respondeu: porque a Fiat não faz carro para São Paulino. Vocês souberam disso. Aquilo gerou uma crise fantástica. Bom, para ser breve, um outro exemplo que aconteceu essa semana, que todo mundo, enfim, vivenciou o problema com o Enem no final de semana, né? Enfim, aquilo virou nas redes sociais uma comoção, né? Então, pessoas tweetando, falando, discutindo, fóruns, parará. Anteontem, segunda-feira, né? Hoje é quarta, o MEC, vocês podem olhar no Twitter do MEC, se é que eles vão apagar, que é provável que eles tenham apagado. Não vou lembrar exatamente, né? Mas no Twitter do MEC estava assim: vocês, eu vou tentar lembrar o todo, como algo assim: vocês estudantes que fracassaram no Enem, que já dançaram no Enem, nós estamos monitorando o que vocês estão fazendo e o INEP pode processá-los. É inacreditável, né? É mais do que falta de habilidade, né? Quer dizer, é a falta da noção de que não tem mais o MEC e o estudante, né? Que as pessoas estão dialogando, que elas estão contribuindo, que ela tem informação, que ela tem sugestão, que é legítimo, né? Ela se sentiu prejudicada e que ele está ali para falar, né? Então, de novo, assim, mudou, né? O nosso chip mudou, a comunicação mudou. Não dá para fazer comunicação do jeito que você imagina, vai processar. É difícil, né? Você tem um caminho grande ainda. Enfim, mas tem... Só vou fazer uma ressalva, porque eu estou falando do MEC com um exemplo recente. Tem exemplos excepcionais de governo. Excepcionais. E, aliás, os governos investiram muito mais rápido nas novas mídias do que a iniciativa privada. Justiça seja feita, né? Bom, e aqui, uma coisa importante, já me antecipei também, né? Aqui a gente estava falando de como esse novo meio apoia os negócios, como é que isso entrou no processo de negócio, quer dizer, como é que você constrói um carro, como é que isso interfere no processo efetivamente de negócio, como isso efetivamente faz com que você tenha credibilidade, né? Esse é um carro que vem do consumidor para o consumidor. E aqui tem vários dados, esse é só um, sempre sai pesquisa sobre isso, mas que eu falei um pouco, mas as pessoas confiam muito mais na opinião de alguém como elas do que uma opinião oficial. Inclusive, quando você inclui nessa... ali também tem, né? Tem mídia, mas tem pesquisas que falam de advogados, de médicos, né? Enfim, de pessoas com credibilidade,
ou que tem um posicionamento oficial, as pessoas acreditam mais. Não, você ir para o Google e perguntar que remédio você toma, né? E aí você vai no Yahoo Respostas e falar, isso aqui faz sentido para mim, e você toma uma decisão, né? Isso é bem poderoso. Antigamente a gente simplesmente, para procurar um médico, pedia recomendação para algum conhecido. Você conhece algum médico especialista em tal? Outro dia uma amiga minha me indicou um médico, na hora eu googlei ele e eu vi um monte de reclamação, dizendo que esse médico era um picareta, porque ele fazia um monte de pedido de exame, porque ele fazia no próprio consultório. Então, assim, descobria doenças que eventualmente não existiam para ele poder fazer os exames. Eu falei, gente, a pessoa, eu confio pra caramba, mas com esse monte de depoimento... Bom, é importante, né? E aí vem um dado, né, que 14% confiam em anúncio, mas, de novo, assim, não tem nenhuma apologia aqui, a web não é isso. Quer dizer, o anúncio ele é absolutamente importante. Quer dizer, cada mídia tem o seu papel, ela cumpre uma função, né, distinta. Né? O que a gente quer chamar a atenção é a coisa é a convergência, onde que uma ação offline ela se conecta com o online. O online, infelizmente, tem esse poder de estrago, né, muito rápido. Né? Quando você assistia os debates das campanhas agora e acompanhava pelo Twitter, você podia ter um ponto no candidato dando feedback para ele, né? Porque aquilo fazia sentido, né? É um feedback muito rápido, muito rápido. A gente tem alguns clientes da área de consumo para falar de comunicação, né? E toda vez que eles fazem campanha de mídia, a gente rapidamente sabe o resultado. Outro dia a gente apresentava o diagnóstico numa empresa e o cara ria porque tinha havido uma disputa interna dentro daquela empresa, que alguém era favorável à campanha e ele não era favorável, e aí se mostrou que a percepção não foi boa da campanha e ele ria como vitorioso naquela situação. A gente tem situações contrárias que, outro dia esse cliente que, enfim, passou por uma demissão assim, e estava no meio de uma crise, não foi articulado, poderia até ter sido, mas naquela semana eles soltaram uma campanha de mídia, de impacto, né? E aquilo conseguiu equilibrar, né? Não equilibrar, mas reverter as situações negativas, as situações positivas em relação à marca. Então, as mídias todas são importantes. Bom, e aí como esse negócio vai ficando super complexo, né? Fica difícil, a gente às vezes não sabe por onde começar, parte até do briefing, né? Quer dizer, a gente não sabe nem... E vai ficando mais complexo, né? Às vezes a gente não consegue nem briefar, nem definir exatamente o que você quer, né? Por onde você começa, é uma dificuldade importante. Vai ter um vídeo que vai falar sobre isso, mas e nesse mundo de oportunidade, como é que fica essa questão da integração? Tem 3 motivos aqui que a gente, certamente tem mais, mas a gente acredita que a maioria dos problemas quando se fala de integração reside, primeiro, há uma separação ainda num organograma, né, numa hierarquia, numa organização, numa estrutura organizacional dentro das empresas, que separa, né, muitas vezes as áreas de atuação. E com isso você perde uma visão maior, uma visão mais ampla. E às vezes quando você vai juntar essas duas coisas não dá muito certo, né? As coisas não se integram. Então, para a gente, a primeira visão, um dos problemas do motivo é que se você não parte de um mesmo conceito, para claro, fazer especificação para cada uma das particularidades das mídias, você já começa errado uma possível integração. Segundo, que você tem uma dificuldade grande ainda nos recursos, em nós, né? Os profissionais de comunicação que não foram preparados para pensar de maneira integrada. E as empresas, inclusive, têm um estímulo à coisa departamentalizada, né? Então, aqui eu vou passar mais rápido, mas o profissional de PR, por exemplo, que mandava release indistintamente, né? Que mandava uma informação e ela ia atingir alguém, ela ia ser útil. Hoje, como ele tem informação, se ele não para minimamente para ler um blog, por exemplo, e saber sobre o que aquele blog fala, no dia seguinte, como aconteceu com o editor da Wired lá fora já bastante, né, alguns anos atrás, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, que ele colocou no blog dele a lista das assessorias de imprensa que mandavam o release e que não tinha nenhuma pertinência com o blog dele. Né? Então, o novo profissional de comunicação, ele passou a ser instigado, né, a fazer um trabalho de qualidade, porque as ferramentas são outras, mudou. Né? Se você tem novas ferramentas, você precisa mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de agir. E aí, esse profissional, quer dizer, ele tem, na verdade, uma grande oportunidade, né? Tem um lugar, né, do se reencontrar, e aquele livro que eu falei
no início, ele fala muito disso, ele sacode muito, né, essa questão do profissional. E aí a gente tem essa informação que os profissionais de comunicação dizendo das novas responsabilidades. E aí se pergunta quais são as novas responsabilidades que eles conquistaram nos últimos 2 anos, quais são as suas novas atribuições. E 60, tá meio ruim ali, né? 61, 63, 61% deles disseram que das novas atribuições, redes sociais foi aquela que, né, que mais foi incluída no seu dia a dia, seguida por relacionamento com blogueiro, monitoramento online, relação com comunidade, enfim. Quer dizer, você vê aí uma amplitude de atividades que não vão só no digital, mas passam também por comunicação com o governo, relações com comunidades, enfim, todos os públicos de interesse de uma organização, né? Então, se o profissional de relações públicas ganhou esse escopo nos últimos 2 anos para a sua área, quer dizer, é uma oportunidade enorme de que a integração inicie pela área de comunicação, de PR. Né? Exatamente. E aí, assim, a gente, claro, não precisa ser expert em todos os meios e todas as mídias, mas a gente precisa, pelo menos, conhecer e entender o suficiente para poder dialogar com os nossos pares e as pessoas especialistas. Né? E talvez tenha aquele motivo que seja daqueles que eu particularmente mais acredito, que é a falta de vontade política de integrar as coisas, né? E aí, como a gente está falando de gente, a gente precisa entender o seguinte: as empresas, né, dão status a partir daquilo que você gera de resultado, elas pagam bônus a partir dos resultados que você entrega, né? Então, é a política de remuneração. Então, se a política de recursos humanos passa essencialmente pelo bolso, naquelas atividades que você entrega e que o seu departamento, né, entrega, você vai ter uma dificuldade de integrar a sua atividade com a atividade do outro muito grande, né? Então, por isso que tem uma mexida que é uma mexida de organograma, uma política que passa por recursos humanos. Essa coisa da integração das novas mídias, da convergência, essa geração nova já nasce com um chip diferente.